Fala moçada, tudo beleza com vocês? Olha, ele é de volta, professor Lawrence na área. Olha um tema novo para vocês chamado de equação e inequação do tipo modular, tá? Desculpe, exponencial. Equação e inequação do tipo exponencial. O modular foi da aula passada, né? Foi da aula agora, né? Na gravação anterior. Vamos lá então, gente, olha, vejamos aí. Veremos então na aula de hoje esse tema aqui, ó, a chamada equação exponencial. Bom, quando você fala em exponencial, você automaticamente lembra do que, pessoal? De expoente. Expoente tem a ver com potência, né? Então, vamos só lembrar de uma regra aqui para vocês, ó. Quando você fala, por exemplo, em potência, tá? Então, quando você fala em potência, nós temos, por exemplo, um número em forma de potência, que é isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Isso é uma potência, tá? Nessa potência, só para você lembrar de alguns conceitos básicos aqui, ó. Esse número 2, ele é chamado então de base, né? Então, número 2 chamado de base. E esse 3 que está aqui em cima é chamado de expoente, né? Expoente. Então, hoje nós resolveremos algumas equações exponenciais, ou seja, relacionado com esse valor que está aqui em cima, relacionado, por exemplo, a esse expoente, tá? Então, vejamos aqui um exemplo, pessoal, de uma chamada equação exponencial. Tá aqui, ó, 2 elevado a x equivalente a 8. Então, novamente, quando você fala no tema de equação, o que é uma equação? Gente, olha, uma equação é quando você tem igualdade, lado esquerdo e lado direito, não é? E o teu principal objetivo é determinar o valor do x. É encontrar o valor dessa variável, né? E essa variável, aonde que ela está? No expoente. Tá? Por isso que é chamado de equação do tipo exponencial. Então, temos o tema agora que é a equação exponencial. Objetivos nossos, a partir do seu conhecimento de potenciação, de regras e propriedades, eu preciso encontrar qual é o valor do expoente, né? Então, nessa equação exponencial, do tipo 2 elevado a x igual a 8, tá? Então, equação exponencial 2 elevado a x equivalente ao valor de 8. Nosso objetivo, encontrar o valor do x, tá? Sugestões do professor Lawrence. Desconfie, pessoal, que o número 8, se você transformá-lo numa forma fatorada, ele vai ser algo em função de potência de base 2. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos agora observar esse número 8 na fatoração dele. Então, o número 8 na forma fatorada, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 valor de 1, tá? Então, o número 8 na forma fatorada é o 2, por exemplo, elevado ao cubo, né? 2 elevado ao cubo. Então, você pode, gente, rapidamente fazer a troca, tá? Então, você pode substituir o 8 por 2 elevado ao cubo. Desconfie de alguns valores que você pode tornar, né? Torná-lo com base igual, nesse caso, base 2. Então, copiando aqui, ó, 2 elevado a x vai ser equivalente ao 8, é o 2 elevado ao cubo. Né? Então, sempre que você faz a igualdade das bases, veja, se esses dois números são iguais, a base é igual a base, então, por consequência, o expoente também vai ser igual ao expoente. Então, a resposta aqui, ó, é o x equivalente ao valor do 3. Encontramos a resposta, tá? Então, é assim que você faz uma resolução de uma chamada equação exponencial. Então, você vai agora trabalhar de tal forma que você vai ter que cancelar quem? As bases. Para chegar onde? No expoente, tá? É no expoente que geralmente você vai encontrar o valor do x. Dicas é você fazer então fatorações, tá? Utilizar então regras de potenciação para que nós tenhamos então, né, essa simplificação e a determinação desse valor, dessa variável, dessa incógnita, né? Então nossa próxima equação, você vai ter o seguinte: 1 meio elevado à quarta potência, tá? Equivalente a 4 elevado a x. Então, essa nossa próxima equação, vou copiar aqui para a gente fazer devagarinho. Então, essa primeira aqui você vai ter assim, ó, 1 meio elevado, por exemplo, à quarta potência, equivalente, por exemplo, ao número 4, aqui, ó, a x. Então, o primeiro passo é, nós temos que, para chegar, por exemplo, no expoente, pessoal, deixar todo mundo com a mesma base, né? Com a mesma base. Na questão anterior que eu tinha resolvido com vocês, eu coloquei tudo na base 2. E aqui, aparentemente, se você descobrir aqui, observar, gente, também você consegue colocar tudo na base 2, né? Porque o número 2 já está na base 2
E o 4 você pode reescrevê-lo num valor de potência de base 2. Verifique. Veja, a primeira situação aqui é a seguinte. Se você fazer a inversão, pessoal, ó, se você fazer a inversão desse 2 aqui para cima, inverter essa fração, isso pode acontecer. E quando você faz a inversão dessa fração, o que acontece com o expoente? Ele vai trocar o sinal, tá? Isso que é chamado de regra de potenciação. Então fiz a inversão da fração, automaticamente você troca o sinal do expoente. Beleza, que vai ser igual. Agora, esse número 4 aqui, ó, eu preciso escrevê-lo ou reescrevê-lo em função de uma potência de base 2. Você concorda comigo que o 4 ele é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado? Então 4, escrevendo em forma de potência de base 2, é o 2 elevado ao quadrado. Só não esqueçam, o 4 está elevado a x, tá? 4 está elevado a x. Propriedades. Regras e propriedades de potenciação. Basicamente é isso, tá? Então aqui você vai ter assim, ó, 2 elevado a menos o 4, que vai ser igual. Regra de potenciação, propriedade, você pode multiplicar os expoentes. 2 multiplicado por x, 2x. Então com essas tarefas de propriedade, o que eu fiz? Consegui tornar as bases iguais, tá? Essa sempre vai ser sua tarefa numa equação chamada de equação exponencial. Porque aqui, quando você tem as bases iguais, nós podemos fazer a simplificação, né? E com isso chegar aonde? No expoente, para encontrar o valor do x. Bom, então você tem aqui, ó, menos o 4 equivalente ao número 2x, o 2 está multiplicando, vai passar então dividindo, logo, por exemplo, menos o 4 sobre o número 2 vai ser equivalente ao valor do x, logo o x, nesse caso aqui, vai ser equivalente ao número menos o 2, tá? Então a resposta é o x equivalente ao valor de menos o 2. Chegamos à solução, tá? Caso você queira tirar a prova real, fazer verificação e conferir aqui, gente, para que de fato essa igualdade tenha sentido, você pode como uma forma de ter segurança na solução. Tá? Aqui eu tenho diversos tipos aí de equação do tipo exponencial, né? Um outro tipo de equação tá aí, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 3x, equivalente ao valor de 1 que está na tela, né? Então observem, pessoal, que nessa outra equaçãozinha que nós iremos resolver, eu separei para vocês aqui, pessoal, vários tipos de equações, né? Então aqui você tem uma situação diferente. Uma situação que aparentemente parece-me que é difícil de você colocar os valores na mesma base, né? Na mesma base. Então, vejamos aqui, ó. Nós temos então 2 elevado a x ao quadrado menos 3x, equivalente ao número 1. Né? Então, a primeira dica que eu sempre faço para vocês, numa chamada equação exponencial, é deixar os valores com a mesma base. Né? Então, vamos tentar trabalhar para deixar os valores na mesma base. O problema é que fica complicado, né? Que você tem o valor de 2, aqui o valor de 1. É complicado você deixar na mesma base. Mas eu tive uma ideia. Você pode então reescrever esse número 1, pessoal, de que maneira? De que forma? Eu vou escrever isso aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos o valor de 3x vai ser igual. Esse número 1, ele é equivalente ao valor de 2 elevado a 0. Você lembra da regra de potenciação? Qualquer valor elevado a 0, exceto 0, é claro, vai ser equivalente a 1. Então é isso. Então quando você tem, por exemplo, o número 1, gente, aparentemente parece algo muito, nossa, meu Deus, né? Mas o número 1 é uma potência universal. Então você pode transformá-lo, pessoal, em qualquer base, tá? Então 2 elevado a 0 vai ser equivalente a 1. Por que o 2? Porque aqui eu tenho base 2. E tendo, por exemplo, essa base 2, o que nós podemos fazer? Ó, simplificar, tá? Então, de novo, tarefa sua numa equação exponencial é o que, gente? Fazer as simplificações, tá? Então, sempre simplificar, por quê? Eu preciso chegar aonde? Lá no expoente, tá? E para chegar no expoente, igualando as bases, você pode simplificar a base. E com isso, cortando as bases, você chega lá em cima, né? Você chega, por exemplo, no expoente. Bom, então agora a nossa equação, ela ficou aparentemente um pouco mais simples, né? Então, você tem, por exemplo, essa equação aqui, uma equação quadrática agora, x ao quadrado, menos o 3x, equivalente ao número 0. Então, a resposta dessa equação quadrática vai ser a resposta da nossa equação exponencial. Né? Então, recaiu numa equação do segundo grau. Eu vou evitar fazer aquele método resolutivo, tá, gente, do segundo grau, e vou fazer pela equação incompleta. Porque se você observar aqui, ó, o x está em evidência, está em comum, né? Então você coloca o x em comum, em evidência, sobra o x, sobra menos o 3, que vai ser equivalente ao valor do 0. Então
Então sempre que você faz a multiplicação aqui, ó, sempre que você faz a multiplicação e a resposta dá zero, então ou o valor do primeiro elemento vai ser zero, ou senão o outro fatorzinho, que é o x menos o 3, vai ser equivalente a zero. Logo, o x vai ser equivalente ao valor de 3, tá? Então aqui você tem duas soluções, tá? O x equivalente a zero ou o x equivalente a 3. Caso você queira fazer um teste, como eu te falei, ó, pega o zero aqui e atribui. Se for zero, que vai dar zero, que vai dar zero. 2 elevado a zero dá 1. Você percebe que ele de fato vai atender a essa equação? Então você pode, né, e deve fazer, gente, o quê? Essa chamada prova real, né? Essa chamada prova real, tá? E aqui você tem, então, no último caso aqui, de novo, uma equação megamente assustadora, mas nada demais. Você já aprendeu como fazer uma equaçãozinha, transformar os valores ali, gente, tudo na mesma o quê? Base, tudo na mesma base. Então veja que 16, 4 e 2, eles são números que eles se combinam, tá? Eles se combinam, então se encaixam, você consegue resolver rapidamente porque são valores que todos eles você torna uma base, uma potência de base 2, tá? Então aqui, ó, 4 elevado a x elevado ao quadrado. Lembrando sempre das diversas, o que, pessoal? Propriedades, tá? 16 multiplicado por 2 elevado a x ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Então para a gente resolver essa próxima equação, propriedades, fazer a multiplicação dos expoentes, né? Então ficando assim, ó, 4 elevado a 2x. 4 elevado a 2x. Bom, que vai ser equivalente aqui o valor então de 16 multiplicado por 2 elevado a x ao quadrado. O próximo passo agora é transformar, pessoal, todos os números aqui, ó, em base 2. É minha sugestão. Então esse 4 aqui, ó, você pode trocá-lo por 2 elevado ao quadrado, tá? Elevado ao valor então de 2x, que vai ser igual. O 16, se você transformar ele em potência de base 2, é o 2 elevado à quarta potência, beleza? Depois multiplicado por 2 elevado a x ao quadrado. Tá? Então agora está ficando melhor, né? Estamos agora todos eles com bases bem iguais. Multiplica o expoente 2 elevado a 4x, propriedade, multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base, que é o 2, e você vai agora somar os expoentes. Então veja que a partir das propriedades, pessoal, estou arrumando, estou limpando os valores de tal forma que eu consigo igualar, né? Igualar quem? As bases. Igualado bases, olha que legal. Então nós podemos então cortar as bases e lá em cima fazer o quê? A igualdade dos expoentes. Então a equação vai ficar assim, ó. Olha a nossa equação aqui, ó. Já vou escrever de forma ao contrário, ó. 4 mais o x ao quadrado, tchan, aqui, equivalente, por exemplo, o valor de 4x. Então aí você vai ter a equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau. Então arrumando aqui, ó, x ao quadrado menos o valor de 4x mais o valor de 4, que vai ser equivalente ao número 0. Então a resposta dessa equação vai ser a resposta, então, dessa nossa equação do tipo exponencial. Vamos resolver essa equaçãozinha, pessoal, por relação de sobreproduto, relação de Girardi? A soma das respostas é igual o valor da letra B com o sinal trocado. Estou fazendo pelo método pessoal de sobreproduto, tá? A multiplicação das raízes é o valor da letra C com o mesmo sinal. Só repetindo aqui, ó. Soma das raízes, letra B com sinal trocado. O produto das raízes, letra C com o mesmo sinal, tá? Então aqui os dois valores que satisfazem essas duas perguntinhas é o 2 e 2. Então nós encontramos a resposta, tá? Resposta é o x equivalente a 2. Como ele pediu para nós o x elevado a x, então a resposta é, como o x vale 2 e a pergunta é encontre o x elevado a x, então a resposta é x elevado a quadrado. Olha a nossa solução dessa perguntinha do comando, resposta equivalente ao valor de 4, tá? Então, gente, tá aí. Essas são as regras que você aprendeu aí, ou revisou, na questão de potenciação, que fez com que você consiga, né, trabalhar, limpar, ajudar a simplificar para que você chegasse aonde? Lá no expoente. Tudo bem? Então é isso, gente. Nós conversamos no próximo encontro. Grande abraço, até lá, gente!